Saudações de luz para todos vocês. Paz profunda, com gratidão que eu inicio essa palestra de hoje. Pois então, pessoal, o nome dessa palestra é As Energias Sutis, Vibração e o que é consciência vibracional. Então, resumindo, a gente vai falar de energia, matéria, vibração, todas essas correspondências e analogias que tanto tem se falado nessa era, né, de vibração, de tem que pensar positivo, e cada vez mais estamos falando, né, as pessoas vêm falando sobre consciência vibracional. E não é de se estranhar, porque a gente está entrando agora na era de Aquário, né? Inclusive começou todas essas mudanças, faz diversos portais, né, estão sendo abertos há bastante tempo. E agora a gente teve a famosa data limite, né? E agora em setembro, esse mês, é o mês da transmutação, na qual vai ter grande transformação energética no nosso mundo. E muitas pessoas já estão com essa informação, já estão estudando, já sabem o que era de Aquário. E principalmente quem já vem me acompanhando, meus alunos e quem é mais ligado nessa parte espiritual. Muitas pessoas estão me fazendo perguntas a respeito disso. E eu decidi fazer essa palestra aqui para o grupo para responder a maioria dessas perguntas sobre energia e vibração. Ainda mais que a gente está finalizando, agora sobrou apenas uma vaga, né, para o nosso curso de projeção astral. Então a última vaga. Ontem eu tinha 2 vagas, ontem uma querida aluna aí se inscreveu, então sobrou apenas mais uma vaga. E como estamos fechando para iniciar esse curso de projeção astral e consciência vibracional, eu decidi fazer essa palestra gratuita para tirar essas dúvidas para o pessoal que ainda não sabe o que é projeção astral, ou tem dúvida, medo e não entende como funciona essa mecânica da energia. Bora iniciar então essa palestra. Então, quando se fala em energia, não tem como não lembrar, né, de volts, hertz e toda essa questão mais científica. E não está errado. Dentro da espiritualidade, a gente tem que entender que ela também é uma ciência. Tudo que tem um método, na qual você praticando esse método tem uma causa e efeito, e nessa regra de causalidade, esses fatores determinam um objetivo e aquilo acontece, isso é uma ciência. Dentro das técnicas, tanto de projeção astral e outras, podem ser sim comprovadas. Daí tem muitas pessoas que perguntam, por que não aparece então alguém, um mestre, alguém, e vai lá e mostra em rede pública alguma experiência, assim, alguma coisa mágica? Porque não é isso o plano dos mestres. Muitas pessoas não estão preparadas para ver a verdade. Muitas pessoas não querem ver a verdade também. E tem até um mestre que estava falando, se Jesus voltasse agora, aparecesse, se Jesus voltasse, iam crucificar o cara de novo, porque não está pronto. O pessoal não está pronto para receber. Então eu sempre brinco, eu sempre falo para os alunos, para as pessoas que me acompanham, que para receber alguma coisa, primeiro você tem que preparar o recipiente. Se você acha que roubar e não poder carregar é feio, o pior ainda, mais feio, é você receber alguma coisa espiritual e não poder carregar também. Não ter como portar isso daí. Fica feio pra ti e pro avatar aí, pro ser aí que vai te ajudar, né? Você ganhar e não poder carregar, né? Então, algumas coisas tem que ser mudadas, alguns parâmetros aí tem que ser mudados. Então, eu decidi fazer essa palestra, né, para explicar um pouco sobre essa questão aí de energia e vibração. Porque para você receber energia e vibração, que é a era de Aquário, é essa transmutação de energia, você tem que se preparar. Então hoje a gente vai falar muito de recipiente, de energia e vibração e matéria. E da projeção astral, né, claro. Porque muitas pessoas ali que estavam interessadas no curso vieram no privado e pediram, mas o que é isso? O que é projeção astral? Eu tenho medo, minha religião não permite. É pecado isso? Então tem muitos dogmas que tem que ser quebrados, né? E essa era de Aquário é justamente a era de nós quebrar esses paradigmas aí. Ok? Vamos lá então. Começar a falar um pouco sobre o que é energia.
Pensando em física quântica, em ciência, a gente sabe que tudo é composto de matéria, né, que a gente vê. Porém, existe coisas que a gente não vê também. Por exemplo, a eletricidade, o ar, o magnetismo, a, a própria gravidade, né, que todo mundo pensa que foi o que foi o Sir Isaac Newton, né, sozinho que descobriu, formulou todas aquelas teorias, aquelas coisas sobre a gravidade. Mas não foi ele sozinho, não. Ele aprendeu muito com o Sir John Dee, que ele era um alquimista, um mago da corte da Rainha Elizabeth. Então tem muito material sobre isso, só que pouco acessível para as pessoas. Uma, porque as pessoas hoje em dia têm preguiça de ler, de estudar. Ainda mais coisas que estão escritas em outras línguas, né? Por exemplo, inglês, britânico. Então as pessoas não têm preguiça de traduzir, enfim. E ficam só com aquele conhecimento básico que a nossa escola, que a gente sabe que a escola brasileira, ela está de mal a pior, né? Então a gente pensa que isso é toda a verdade, que aquilo que o governo passou para nós, que passou para as escolas, que as escolas passaram para os professores, os professores passaram para nós, enfim, é a única realidade. Mas não, a gente sabe, se a gente pesquisar a fundo, a gente vê histórias dentro da vida dos inventores, né? Tanto Tesla, e enfim, e vários outros cientistas de renome que tem uma história oculta. Não só oculta de ocultismo, de magia, mas oculta de que ela teve cooperação de outras pessoas. Então, Isaac Newton, ele aprendeu com um ocultista, ele também era ocultista, assim como Da Vinci era um ocultista. E se vocês pesquisar e estudar um pouco mais aprofundado nesses textos, a maioria não está em português, mas hoje, se você tiver paciência, você pode copiar e colar no Google Tradutor e ler aos poucos. Você pode fazer uma tradução sozinho se você não sabe inglês, ou francês, ou espanhol, enfim, a língua que for, né? Porque a maioria dos bons livros não estão em português. Então a gente tem que fazer, ou procurar um estudo, né? Alguma coisa nesse sentido, e buscar informação. Mas vamos lá. Então nem tudo que a gente vê é, nem tudo que a gente não vê, eu digo, é matéria, né? Então tem coisas que não são matéria, que são coisas que estão fora do plano material, coisas do astral e outros planos, como a gente já viu na árvore da vida. Não existe só o plano material. O plano material, ele se chama de Malkut, na árvore da vida, na Cabala, se chama o plano de Asiá, né? Então é o plano físico. Porém, existe coisas extrafísicas. E energia, se a gente parar para pensar, o que é matéria? É um monte de átomo acumulado. E átomo é energia. Então, se não tem diferença desse notebook que eu estou gravando essa aula, não tem diferença para uma mesa, só o nível de vibração. Então tem como se fosse uma nota musical. A gente vê alguns escritos de Robert Fludd, que foi um hermetista também do período da Renascença, bem antigo. E ele falava sobre um monocórdio cósmico, que como se fosse um instrumento de uma corda só, que tocava todas as notas e ia formando a vibração. E essa vibração ia formando as coisas materiais. Então, as coisas materiais não passam de frequências vibracionais. Então, tudo é vibração. Vibração e eletricidade, magnetismo, a gente mede com volts, mede com hertz e assim por diante. E então a gente já começa a entender que magia trabalha com essa faixa, com vibração, hertz, volts, magnetismo. Tudo não passa disso. A gente trabalha com essas regras. Então não tem diferença da ciência para magia. O que é magia? Magia nada mais é do que o que a ciência ainda não chegou a conhecer. Depois que ela passa a conhecer, não é mais magia, é ciência. Então, coisas que a gente... Por exemplo, esse notebook aqui, se eu chegasse lá na era medieval, eles iam me chamar de mago. Eles iam me queimar na fogueira. Mas não é... a gente sabe que tudo é magia e tudo é ciência. Então, a própria ciência pode ser considerada magia, dependendo do ponto de vista. Por isso que pessoas lá faziam unguento para curar alguma coisa, era chamado de bruxa. Era magia. Hoje a gente sabe que nem ciência hoje não pode ser chamado nem de ciência, é uma coisa normal você fazer um chá, alguma coisa assim. Então, pra você ver que é tudo questão de percepção, tá, pessoal? E
toda essa realidade vibracional, ela não passa de percepção. Então a gente está chegando em alguma coisa, alguns parâmetros interessantes das regras vibracionais. Então, para mim ter um entendimento oculto, basta fazer o quê? Alterar minha percepção. Então vamos pensar que a gente tem receptores, que os hindus chamavam de chakras, de naris. Então a gente tem Ida, Pingala, Sushumna. Para quem já entende um pouco de meditação, do que eu estou falando aí do hinduísmo, né? Ou das filosofias orientais, eles entendiam que a percepção passava por esses centros que eles chamavam de centros psíquicos, né? Inclusive as escolas Rosa Cruzes, elas chamam de centros psíquicos, né? Porque eles têm consciência. Então eles tendo consciência, eles percebem de uma forma a realidade. E para mudar a tua realidade, basta você mudar a tua percepção. Cada expansão que a gente tem de consciência, a consciência, dizem que ela não volta mais, isso é verdade. Mesmo se a gente voltar, vamos supor, se a gente fizer alguma coisa errada e reencarnar num corpo mais denso, tudo isso fica salvo, nossas encarnações, no ponto bindu, que fica atrás da cabeça. É como se fosse a ponta de uma agulha, uma bolinha pequenininha, assim como uma gota, ou a letra Yod, né, do hebraico. E ali fica todas as nossas encarnações, toda a informação do universo está ali nesse ponto bindu, porque a gente não passa de uma consciência só que se fragmenta para várias experiências, né? Isso são a teoria, não a questão dos universos paralelos, né? Na verdade, tudo é acontecendo simultaneamente, como se fosse um estalo. Não existe isso de passado, presente e futuro. Todo o tempo ele está acontecendo simultaneamente. O que acontece é que tem vários níveis de consciência e cada nível está, esse todo, né, que é o pleroma, é a nossa mônada, ele está vivenciando, a gente está vivenciando o que a gente escolheu, né? Então tudo não passa de uma escolha nossa. Então toda aquela questão de karma nada mais é que são as leis do universo, coisas que a gente mesmo criou. Se a gente for estudar a fundo a criação do mundo pelos textos mais antigos, mais confiáveis, que são vamos dar um exemplo dos textos gnósticos, né, Nag Hammadi e Prit Sofia, a gente vê que tudo foi uma escolha, uma nossa, no caso. O doador da luz, que seria o pleroma original, o pai e mãe de Bárbelo, né, que no gnosticismo eles chamavam, ele doou só, ele criou a sua criação perfeita, os eons, os primeiros eons, o primeiro eon de todos, que é Bárbelo, era perfeito. Só que essa consciência, ela começa a criar vários tipos de universos, né? Até que um desses aeons, que seria a Sofia, ela escolhe criar diferente da criação. Porque a criação era feita pela dualidade, né? Você precisava do masculino e do feminino. Ela quis criar sozinha, sem o masculino, no caso. E acabou dando origem a esse universo aqui. Por isso que tem tanta dualidade, tudo é tão estranho. Então eu não vou entrar nesse debate hoje, porque isso não é questão para outra palestra que eu vou fazer. Hoje vamos falar da vibração. Como tudo é vibração, a gente sabendo manipular esses sons, essas vibrações, a gente consegue ter resultados diferenciados, inclusive alterar a matéria. Então tem muitas teorias, né? A gente não pode contar algumas coisas, porém a questão da levitação gravitacional por som, na qual os egípcios usavam para movimentar as pedras, isso é uma teoria que uma teoria meia séria, né, que a gente vê por aí, que é uma utilização da vibração para mover coisas imensas. Tem um moço que disse que descobriu esse segredo e ele fez sozinho um lugar cheio de megalítico, que é impossível alguém fazer em tão pouco tempo que nem ele fez. Acho que foi um ano só, foi muito pouco tempo. Ele fez tudo aquilo, ele disse que tinha descobrido o segredo dos egípcios. Ele trabalhava escondido. Eu vou achar esse vídeo em real. Vocês podem até visitar, virou um museu. Eu acho que ele já é falecido, esse cara. E ele utilizava essas leis vibracionais. Outro que fazia isso muito bem era o Nikola Tesla, que eu citei antes. Cientista muito renomado, pouco conhecido porque ele foi meio que ofuscado. Roubaram a fama dele, né? E inclusive com seus projetos, patentes, ele sofreu muito
porque quem tem a verdade, dependendo da época, sofre. Por isso que a gente não pode dar todas as verdades. Se eu te dar todas as verdades aqui, provavelmente eu ia morrer que nem o Tesla. Há muitos indícios, eu não quero acusar ninguém, mas que foi o próprio governo que matou ele por causa que ele sabia demais. E aquele conhecimento era um conhecimento libertador. E o sistema não quer te libertar. Apesar de todos os seres de luz, todas essas hierarquias estar trabalhando para isso, a gente ainda tem pessoas que insistem no materialismo. Um deles é o governo, esse sistema que vai demorar. Como é alguma coisa que está tão incrustada, ela demora muito tempo para se desfazer, né? Então a gente sabe que as coisas demoram. Então os seres de luz eles explicam que quando a gente tem um preconceito muito grande, vamos dar um exemplo. Um tempo atrás era normal as pessoas escravizar, né? Ter escravo, ou por exemplo o preconceito contra negros, homossexuais, enfim. Quando a gente tem esse tipo de que é como se fosse um miasma, né, dentro do subconsciente coletivo, demora em torno de 40 anos para mudar essa crença. Isso, e vamos por agora, a gente está mudando para uma consciência mais crudivorismo, veganismo, vegetarianismo, né, consciência de natureza e tudo mais. Que uma coisa era... não tinha muito isso. E a gente está mudando, isso é muito bom. Daqui em torno de 30 anos, 20, acredito que vai ter... a maioria da população tenha uma alimentação mais saudável. Então isso é muito bom. Se tu pegar um hindu, um mestre, realmente, não existe um guru, um mestre que não seja vegano ou vegetariano. Não existe, eu nunca vi. Um bom mestre, né? Não tô falando pessoas que são hipócritas, falso moralismo, né? Vamos lá, tudo que eu tô dizendo eu vou resumir agora. Tudo é energia. Essa introdução só foi para vocês entenderem um pouco o que é essa consciência vibracional. Para vocês entenderem esse meio que tudo isso se encaixa, porque é um quebra-cabeça que as pessoas estão tão acostumadas com a Matrix que é difícil colocar, e mesmo eu tendo as informações é muito difícil, abstrato, eu conseguir passar para vocês de uma forma que vocês compreendam dentro do nível de consciência que vocês estão. Mas eu vou tentar, vou me esforçar ao máximo aí, galera, para eu conseguir passar essa informação de uma forma interessante para vocês. Vamos lá, vibração. A energia vibracional, ela é dividida em faixas de hertz, né? O pensamento, a gente sabe que como tudo é energia, tudo é átomo, tudo é a mesma coisa, e o que não passa são faixas vibracionais e consciência dessas faixas, o pensamento, a forma de você alterar e manipular para o seu favor essas energias, ou para você conseguir ter uma projeção astral consciente, que é o objetivo de tudo isso que eu estou falando, você vai ter que aprender a manipular a energia. E uma das técnicas, uma das formas que a gente tem para fazer esse tipo de manipulação é através da meditação. Então a meditação ela é um sistema completo para você aprender esse tipo de alquimia energética. É o primeiro passo. Se a gente pegar os mestres que eram os alquimistas, eles falavam muito de viagens mentais, viagens astrais. Se tu lê o Zósimo, ele vai até um lugar que tem um sacerdote que está fazendo um sacrifício lá e faz toda uma explicação sobre a composição das águas alquímicas, que é águas, a gente vai ver na Cabala é a lua, é o mundo astral. Então Zósimo é um dos alquimistas egípcios, é muito antigo, um dos primórdios da alquimia. Zósimo de Panópolis, uma coisa assim o nome dele. E o pseudônimo, né, que ele era conhecido, ele fala já de projeção astral. Então os alquimistas, eles trabalhavam nessas faixas alquímicas vermelha e branca, que nada mais são que um sistema completo de manipulação energética. Então a gente olha lá os alquimistas alterando chumbo em ouro. Então o ouro para o alquimista seria como se fosse o sol. O ouro seria o mais nobre de todos os metais. E a meta do alquimista, né? Alguns alquimistas falam em diamante, né? Também. Porque a gente divide a árvore da vida, se você ver o diagrama, que começa na Terra, no meio tem um Sol, em cima tem uma séfira branca, que seria Keter, ou o nível mais elevado, né, da nossa árvore da vida. E nesse nível, ele é como se fosse uma energia que não tem átomo, né? Então às vezes é chamada de diamante. Então a faixa alquímica parece que seja de transmutações de metais, mas podem ser levadas para transmutações de energia dentro de nós, porque de acordo com a lei de Hermes, assim como está em cima, é como que está embaixo, logo o que está fora também está dentro. E você alterando o teu interno, você tem um impacto no externo, porque a realidade criada nada passa de uma cocriação nossa. Olha que interessante.
Então agora a gente está recebendo chaves para alterar toda a nossa vida para um jeito positivo, de repente aquela cura de alguma doença, de repente aquele mudar aqueles hábitos que a gente não quer mais. Isso é só o básico, isso aqui na verdade é o que vem automaticamente. Vocês não tem como imaginar plenitude espiritual, paz, harmonia, vibração, tudo as coisas boas que vêm dentro desse processo. Então, e tudo começa com a meditação. O que é meditação? Meditar significa pensar, ou dar foco a alguma coisa, ou se editar, né? Me editar. E o pensamento, se você não medita, ele tem uma frase interessante, né? Que é meditar. Ele medita o que fazer, né? Então o pensamento ele te guia. Só que se você tem consciência, a consciência ela é superior ao pensamento. O pensamento vem toda hora. Você pode ver que vem coisas boas, ruins, negativas, a gente não tem controle. Se a gente não controla o pensamento, a gente se torna ele. Vem um pensamento ali de alguma pessoa falar uma coisa que não gosta, vem ali um pensamento e você já dá uma patada. Daí acontece uma coisa que de repente você não queria que fosse assim. Então quando você tem consciência, ele é o observador do pensamento, é por trás. Ele é mais nós do que o pensamento. E ainda não é nós, na verdade, porque tem ainda as regras do subconsciente, as programações, o ego, né? Mas isso a gente vai trabalhando dentro do passo a passo da meditação. Então tem todo um sistema para você aplicar, para mudar a sua vida. Certo? Espero que o pessoal esteja tudo bem aí, vocês estão conseguindo entender, compreender. Eu vou abrir um pouco para perguntas, para não ficar muito pesado, porque é muita informação, né, para pouco tempo. Muito denso. Denso não de ruim, né? Muito conhecimento é bom, né? Mas até vocês digerir essas informações, compreender, vai um tempinho. Então se você tiver alguma dúvida, vocês podem ir pedindo aí no grupo, pode ir pedindo no privado. Se vocês estão vendo essa palestra em outras plataformas, pode entrar em contato comigo. Vou deixar os dados aí, né? Se for no grupo do Telegram, que é o de primeira mão, né? Eu vou estar passando primeiramente para vocês esse conhecimento, e depois nos outros grupos, nas outras plataformas que a gente trabalha aí com vocês, né? Ouvintes queridos que acompanham aí o trabalho do Cabala Sem Fronteiras. Vamos continuar então. Se a meditação é o nosso veículo, é um dos veículos, uma das ferramentas, uma das tecnologias espirituais que a gente tem acesso mais fácil, que surgiu há muito tempo, desde que uma pessoa lá nas cavernas contemplava um fogo e entrava em estados alterados, entrava em transe, né? Com aquele clima escuro dentro daquela caverna, aquele fogo reluzente, o barulho do fogo. Então isso já gerava um estado meditativo. Então a meditação é muito antiga. E ela foi usada, né, por vários mestres, vários povos. E hoje está chegando para vocês através de esse equipamento, o seu smartphone. Eu uso o Telegram pelo computador, né? Então olha a evolução dessas tecnologias. Não que seja, antigamente tinha épocas, por exemplo, antes do Egito, lá os Atlantes, que era muito mais tecnológico do que agora, né? A gente teve uma queda e estamos retomando. E tudo o que a gente tem que fazer é seguindo essa linha evolucionária, tendo como veículo, né, o amor divino, o amor incondicional. Vamos lá, a meditação então é uma tecnologia divina para a gente alterar energia. Mas para que alterar energia? Vamos dar um exemplo. Se tudo é energia, a energia muda a energia. Se você não tem consciência disso, você é manipulado. Pensa num barco no meio do mar, sem remo, sem ter como guiar. A meditação, ele é o remo, ele transforma o teu barco num navio, dependendo do teu treinamento. E uma das formas interessantes é a projeção astral. Agora vamos falar um pouco mais de frequências. Existe, eu divido, né, em quatro tipos de meditação. Quatro tipos não de meditação. De meditação existem milhões de tipos, né? Mas de iluminação dentro dos sistemas de meditação. O primeiro, que é o mais conhecido, né, é aquele que se chama Samadhi. Para te chegar nesse estado de iluminação chamado Samadhi, você tem que anular totalmente os pensamentos. Então é aquele de não movimento, de anular o ego,
de você não pensar em nada e só seguir profundamente dentro de si mesmo, até você entrar nesse estado de iluminação chamado Samadhi. Então, as faixas vibracionais do seu cérebro, né, eles são caracterizados por baixa frequência mental e baixa frequência corporal. Então você não tem movimento no corpo, não tem volts, né, carga de volts, e não tem hertz. Não que não tenha, né? Ele vibra menos que alfa. Então alfa, ele é de 8 Hz a 12 Hz, mais ou menos. Então é menos que isso. É um beta por aí. Ou até um teta, né? A gente ouve muito de falar em teta healing, né? Então são frequências abaixo de alfa. Depois disso a gente tem um tipo de meditação, um tipo de iluminação do budismo, que seria o Satori. O que é o Satori? O Satori, você fica em flor de lótus também, sem movimentação corporal que nem o Samadhi. O Samadhi era muito explorado pela Blavatsky, né, da teosofia. Então ele é parecido ao Satori. Você não se move, pode ser em flor de lótus ou alguma posição que você fique tranquila, né? Flor de lótus, eu vou explicar o porquê da flor de lótus, que é importante, é bacana, mas pode ser outro tipo. Só que daí você tem frequência média mental, porque você fica meditando nos sutras sagrados do budismo, você fica visualizando, tem aquela, é talvez mais famosa até que o Samadhi, aquela que, porque você visualiza algo e medita nisso. Vamos dar um exemplo dessas meditações guiadas. Elas são um exemplo de Satori. Satori é a iluminação desse sistema, tá, pessoal? Não é o tipo de meditação. Porque dentro disso tem a meditação daquela da lei da atração, da visualização, né? Que todo mundo eu acho que já viu alguma vez em algum lugar no YouTube, enfim. Ou em outra plataforma, né, de, de vídeo, enfim. Aquela que alguém fica ditando: visualize você em um lugar calmo, em um bosque. Você olha o raio de sol, o céu está muito azul como uma água tranquila de um mar. E você vai ficando cada vez mais relaxado. Enfim. Vocês provavelmente já viram, ou já fizeram, já praticaram esse tipo de visualização. Que é aquela que você fica parado, deitado, ou em estado, ou numa asana, né, de flor de lótus. Asana, para quem não sabe, é uma posição corporal. E você tem, como você tem visualização mental, você tem uma faixa vibracional acima de 8 a 12 Hz. Então ela é acima de alfa, né? Ele é uma frequência que varia de 13 a 22 Hz. Então, depois a gente tem um outro tipo de meditação, que é aquela do xamã, que ele tem bastante movimentação corporal, então tem carga de volts elevada, e tem pouca vibração mental, porque você fica visualizando uma mandala, ou medita no animal de poder, ou não pensa em nada. Então ele tem o mental fica em alfa ou beta, né, que é acima de 12 Hz a 22 Hz, ou em alfa. Só que o corpo você fica se mexendo. Você vê que o xamã ele fica sempre com tambor, chocalho dançando, né, fazendo bailado, que nem falo. Ou toma plantas de poder, né, e fica lá em estado de transe. Então esse outro tipo de meditação também, dentro do Tantra, tem esse tipo na qual você tem movimentação corporal. Na magia sexual também você tem movimentação, mas você fica visualizando, você entra em transe, você visualiza um sigilo, um selo. Magia do caos tem bastante isso também. E aí esse segundo tipo de iluminação é o xamânico, né, no caso. O outro tipo de iluminação dentro da meditação, ele é um pouco mais potente. Ele é aquele que também tem dentro da magia sexual, tem dentro do judaísmo, da cabala, do sufi, que é aquele que tem movimentação corporal e tem bastante frequência mental. Então chega se eu não me engano é gama, que é acima de beta, né? Então é frequências de 22 até 100, 200 Hz. Então chega, não tem limite, né? E nessa posição você já viu, não sei se você já viu um judeu meditando, ele fica fazendo movimentos corporais para frente e para trás, pro lado, o sufi fica dançando em roda, né? Tem aquele Gurdjieff, que é um psicanalista e ocultista, né, que desenvolveu
um sistema bem interessante parecido com o sufismo, que é esse tipo. Na Cabala a gente tem aquela assunção de formas deuses, tem movimentação corporal e você medita em toda uma cosmovisão, uma cosmogonia, uma teogonia e incorpora toda essa divindade em você. Você constrói todo um universo dentro de ti. Então é um outro tipo de iluminação. Aí vocês vão me pedir, tá, mas então é melhor isso aí, né? Na verdade não tem nenhum é melhor que nenhum, na verdade são todos levam ao mesmo caminho que a iluminação. E só são um caminho diferente. Na verdade, são veículos diferentes para o mesmo caminho. E sim, eles têm diferença, têm objetivos diferentes e resultados diferentes. Assim como toda ciência, os métodos dão resultados diferentes. Então isso é fato. Então dizer que que os três são a mesma coisa, não, isso é mentira. Eles têm suas diferenças e objetivos. E todos são muito eficazes. Porém, alguns têm mais dificuldade. Vamos supor, o dentro do processo ali de Tzadik, né, que é o tipo de iluminação da Kabbalah, esse último que eu comentei, de alta frequência, ele é muito mais dificultoso e tem que ter muito mais conhecimento. E uma vivência dentro da Kabbalah e tudo mais. Qual que é qual mais indicado para quem quer fazer projeção astral? Os primeiros dois que eu comentei, o Samadhi e o Satori. Por quê? Porque as técnicas iniciantes de projeção astral, elas são todas dentro dessas técnicas parecidas já de meditação. Por exemplo, tem uma técnica que você não tem movimentação corporal, você deita de barriga para cima e fica entoando certo mantra de projeção astral, um mantra de escolas de iniciação que a gente recebe, e visualizando uma luz branca. E você faz todo um processo de meditação de Satori. E quando você consegue quebrar essas amarras aí do seu corpo, do perispírito e sair pro corpo astral, pode-se dizer que seja uma meditação parecida com a do budismo. Então é mais fácil você se projetar dentro desses primeiros dois tipos de meditação. Claro que a projeção astral não é só isso, tá, pessoal? Agora que eu já falei um pouco de meditação, eu vou falar um pouco de projeção astral. Pessoal, está sendo difícil, tem alguma dúvida aí, vão pedindo aí no grupo, que assim que eu estiver disponível eu vou respondendo para vocês, tá? Perfeito, vamos continuar. Então a projeção astral, ela ela na verdade é uma liberdade de partícula, né? Dentro da espiritualidade, do espiritismo, eles chamam de emancipação da alma. A gente tem vários tipos de nomes, né? Quechara, Delog, a projeção quântica agora é mais moderno, o pessoal está falando, né? Projeção atômica. E nada mais é que uma parte dos nossos corpos sutis, né? Saindo para o plano de Yesod, que é o plano da Lua na Cabala, né? O plano que é acima da Terra. Então tem vários planos, existem vários tipos de projeção. Cada corpo sutil que a gente utiliza é uma projeção. Então tem vários níveis de projeção astral. Vocês podem visitar vários mundos, vários planos. Vocês podem trabalhar fazendo experiências dentro desse próprio plano. E existe prova disso. Eu tenho vários relatos, né, sobre essa questão. Por exemplo, tem um moço que a gente foi fazer um teste. Ele fez uma projeção astral e ele foi testar ela. Ele saiu na rua em corpo astral até a esquina. Isso era de tarde, ele não fez nenhuma coisa de noite, né, que nem normalmente o pessoal faz, né, que é mais tranquilo. Ele fez de dia mesmo, que ele já tinha experiência, né, com isso. Ele foi fazer um teste se era real. Ele tava num patamar, pô, será que isso aí é uma coisa de uma viagem da cabeça? Como é que eu vou testar isso? Daí ele pensou, bom, eu vou dar uma volta no bairro e depois eu saio, eu volto pro corpo normal e vou lá eu vou lá relatar se realmente estava assim. Daí ele foi em corpo astral até a esquina e ele viu a vizinha dele estendendo roupa. E ele ficou prestando atenção, pô, ela não tá me vendo. E ele tentou fazer o barulho assim e ela não via, né? Ele tentou chamar e ele ficou só cuidando dela. Daí ele voltou pro corpo. Só que ele prestou bem atenção na roupa, tudo dela. E quando ele voltou, ele chegou no quarto dele e ele viu ele na cama deitado. Ele pensou, pô, isso daí é muito sinistro mesmo, né? Então ele viu o corpo dele deitado na cama, como se estivesse morto, assim, por não se mexer, parecia que estava morto.
Daí ele até se assustou e voltou na hora pro corpo, né? E ele saiu, pô, que sinistro, eu vou lá ver se realmente estava assim, né? Ele percebeu que várias coisas que ele tava no astral não tava igual. Porém, por incrível que pareça, ele chegou na esquina e a vizinha dele tava lá, cumprimentou ele, até deu um gelo, um frio na espinha. E as roupas estavam na mesma cor. E ele não tinha nem ideia que ela tava lá fora. Isso ele viu no corpo astral mesmo. E ele foi lá e realmente ela tava lá estendendo roupa. Então isso é um relato bem sinistro. Daí a gente debateu e muitas pessoas até vocês vão perguntar, mas você disse que tinha coisa diferente. Sim, tinha coisas, tinha móveis que não estavam lá. Tinha inclusive outro relato dentro desse relato. Um móvel na casa dele, diferente. E não tava lá. E daí algumas coisas também estavam diferentes. E daí que eu expliquei pra ele. Porque às vezes algumas coisas ah, não estão aí, não chegaram ainda nesse mundo. Então vamos dar um exemplo, a gente já falou uma vez sobre a árvore da vida, o modo de materializar as coisas passa por todas as esferas até chegar no plano físico, né? Então tem coisas que estão ainda em outro plano descendo. Pode ser que eles não cheguem, que essa ideia seja cancelada ou por algum momento, por algum motivo não chegue no plano físico, ou pode ser que chegue. Daí acontece. Então a gente pode prever o futuro dentro do astral. Por isso que os oráculos usam muito a lua, porque a lua está ligada ao plano astral. E além do astral tem outros planos mais superiores ainda, tem mestres que conseguem realmente ver o futuro, a oráculos, tudo isso tem a ver com isso, ok? Então olha que interessante, esse imóvel ali que não estava na casa dele, uma semana depois a mãe dele adquiriu e ele viu o mesmo móvel, ele levou um susto quando ele chegou em casa e viu o móvel, ele, porra, eu tô no astral. Daí ele olhou, não, essa daí é a mãe dele, bah, eu comprei, isso daí, olha que bacana, será que ficou legal aí ou botei em outro lugar? Daí ele até se assustou, não, vamos trocar de lugar, bota aqui nesse outro lado. e, e muito. Quando ele se projetou outras vezes no astral, ele viu o móvel ali no outro lado. Então, isso foi uma das comprovações, né? Tem várias comprovações. Nas escolas de iniciação do Egito, eles faziam esse teste de projeção astral várias vezes, né? Pra testar se conseguiu ou não. Mas enfim, tem vários planos de causalidade, vários planos de causalidade. Então existe projeção. A gente diz que chama projeção quântica porque tem vários planos, né? Vamos falar um pouco mais sobre o corpo astral. Então a gente tem o fio de prata, quem já é do espiritismo, de outro tipo de crença, já que tem ligação com projeção astral, fala muito do fio de prata, né? Que ele é ligado, uma ligação no cérebro que tem com o nosso corpo astral. E quando a gente morre, esse fio de prata é cortado, né? E você fica no plano astral. Daí umas pessoas também me pedem muito isso. Tá, então tem perigo de quebrar esse fio, de, sei lá, enroscar. Esse fio pode, não precisa se assustar, pessoal. Porque ele é um material invisível, inquebrável. E ele é elástico, você pode estender a qualquer lugar infinito do universo. E não tem perigo de ficar com medo, né? Isso só acontece realmente quando tiver nossa hora e tudo mais. E bem tranquilo. Senão ia dar uma. Tu não me pergunta mais, bah, todo mundo voando no astral vai dar uma nozaiada de fio de prata. Não vai não ter isso, tá, pessoal? Só pra descontrair aí também. Mas então, além do fio de prata, que é ligado e exode lua, né? Acima na árvore da vida a gente vê no pilar do meio que tem o sol. Os planos superiores tem o fio de ouro e o fio de diamante ainda, que são nos planos mais elevados. Então a gente tem 7 corpos sutis. Esses corpos eles começam no corpo mais animal, o básico, vai para o corpo astral, que é o mental inferior, depois tem o mental superior e o plano divino. E daí tem, dentro desses planos existe 7 corpos sutis, que na verdade é como se fosse uma cebola com várias cascas, né? Aí tem várias pessoas que me pediram, agora que a gente já sabe de tudo isso, né? Formas de praticar de como que eu consigo ter uma projeção astral. Primeiro eu vou dar uma explicação de como a gente não consegue ter uma projeção astral. Então, coisas que impedem nós de não ter uma projeção astral. Então, crenças limitantes, pessoal, é o que mais impede a gente de ter uma projeção astral. Por quê? Porque a gente fica incrustado que isso é pecado, vamos dar um exemplo. Tem pessoas que eram religiosas, enfim, o dogma diz que projeção astral é bruxaria é paganismo, essa crença não pode. Então, isso eu tive muito problema por causa disso, como
eu vim de uma linha mais judaica, mais bíblia, né? Mais Torá. Lá falava que só pode seguir Deus e Deus e Deus e Deus e Deus. Não que seja errado ter um Deus ou alguma coisa assim, pessoal. Mas a verdade, não tem religião maior que a verdade. E eu vivia numa mentira. As pessoas religiosas extremas, todo extremismo, tudo que tem ismo, não é muito bacana. Porque te limita. E uma das coisas que te impede de uma projeção astral é esses ismos. Então a gente tem essas crenças de que isso não dá, que se tu sair do corpo tu vai morrer, não vai mais voltar. Então isso é tudo mentira, pessoal. Todo dia quando a gente sonha, a gente sai do corpo. Então tu já tem se projetado desde pequena, desde sempre, desde outras encarnações. Então é uma coisa natural. Só que há uma diferença em você fazer consciente, você sair porque tu quer do corpo. Isso é uma evolução. Que daí você consegue, te abre um patamar de coisas muito maior. Então é isso que é interessante. Eu vou mandar alguns vídeos de indicação para vocês, se ter mais conhecimento sobre isso, tá? Mas enquanto a gente está fazendo essa aula, eu vou explicar então coisas que te impedem. Primeira coisa então são dogmas limitantes, ou crenças limitantes, como gostam de te falar. Se vocês têm essas crenças limitantes, elas como se fosse um empecilho. Porque você já disse pra ti mesmo que você não pode, que você não deve. Essas crenças limitantes não são só financeiras, tá, pessoal? Tem pessoas que falam muito sobre o material, né? Que a crença limitante te impede de evoluir financeiramente, de ter uma vida próspera, de ter uma vida alegre, de ter uma vida sentimental, amorosa, que tem muitas essas limitações. Mas na espiritualidade, a matéria é uma causa da espiritualidade, não é a matéria que causa o espiritual. Então é o contrário. Que nem eu acho que foi Buda que falava, né? Que a gente não somos seres materiais numa jornada espiritual, a gente somos seres espirituais numa jornada humana. Então isso é uma grande verdade. E apesar do material realmente conseguir gerar coisas espirituais, coisas paranormais, né? Não é o poste que fez o cachorro, né? É o cachorro que mija no poste. Entenderam? Então isso é uma analogia só para vocês entenderem. Então essas crenças, elas realmente te atrapalham muito. Outra coisa é muito dogma, muitas coisas misturadas, muitos sistemas. Você tem que seguir uma coisa só, até o fim. Não adianta você pegar um sistema ali e outro lá, pegar um livro e começar a misturar tudo isso e de repente você descobre que aqueles livros não eram bons e assim por diante. Isso atrapalha muito, sobrecarrega. Então conhecimento não aplicado é lixo mental, esse lixo mental fica pesando. É que nem pensa num computador. O computador você enche de vírus, enche de programa, enche de antivírus, que é mais vírus que vírus normalmente, né? Você enche de coisa, fica pesado. Não é uma carroça. Você vai mexer o mouse, às vezes ele vai em câmera lenta. Você vai abrir uma coisa, ele demora 15 minutos. Ele desliga sozinho até. Então o corpo também ele sobrecarrega. Se você não tem um mental muito forte, você às vezes enche o seu cérebro de coisas inúteis. De mentiras, de dogma, de religião falsa, de falsos mestres, falsos profetas, de notícia ruim na TV. Você pega várias crenças, vários livros bons às vezes, mas não consegue entender porque vocês não focam. Vocês não têm às vezes um mestre, um instrutor espiritual também. Vocês não são de nenhuma família tradicional de linha espiritual. Vocês não participam de uma ordem iniciática. Isso atrapalha, porque vocês não têm um passo a passo. Então vocês ficam a Deus dará. Claro que a gente tem os mestres espirituais que vêm nos ajudar. E é isso que a gente está falando sobre a Era de Aquários que está vindo. Sempre teve mestre, teve Jesus, teve Cristo, teve sempre esses avatares que vêm ajudar nós. Tem os mestres ascensos, tem os anjos, os arcanjos, enfim, tem uma grande hierarquia do bem que vem ajudando nós. Então, nunca está tudo perdido, sempre tem esperança. Mas dentro do nosso escolha, nosso pessoal, os seres não vão fazer tudo por nós, eles estão fazendo de boa vontade. Uma porque se eles ajudarem, eles têm retorno também, né? Causa e efeito. Se você faz coisas boas, volta coisas boas. E não é só pra nós, é pros anjos, pra todo mundo. Então por isso que eles sabem dos resultados positivos de ser bom. Por isso que eles são bons. E você também tem escolha de ser o que você quiser. Então escolher um bom método, escolher uma meditação, fazer esse processo, isso é uma escolha sua que vai reverberar em coisas positivas. E o resultado de fazer uma boa projeção astral, por exemplo. Claro que esse é o nome da palestra, né?
Entender energia pra usar essa energia pra alguma coisa positiva. E não usar o conhecimento só pra encher a mente de coisas que você não usa. Ok? Espero que tenha ficado claro. Outras coisas, má alimentação. Então isso é um dos grandes problemas, mas não é o pior. É um problema que é ruim. E dá pra resolver. Diminuindo coisas que aceleram muito a mente, o pensamento, como pimenta, café. Não precisa cortar tudo, tá, pessoal? É só diminuir, pelo menos nos períodos. Ah, eu vou fazer uma meditação na sexta. Pelo menos quarta, quinta. Diminui quarta, quinta, quarta. E sexta faz a prática. Então não precisa se punir também, se fazer um penitência. Então, castigo, coisa assim, você tem que sair dessa vibração de castigo, de culpa também, ok? Então tudo equilíbrio. Diminuir carne, isso é um conta. Coisas que são densas. Um cadáver morto, torrado, que é o churrasco, né? Vendo pelo lado da realidade o que realmente é. Isso, você acha que um cadáver, o corpo de outra pessoa morta ou de outro animal, todo mundo é um, todo mundo somos irmãos? Por isso que eu falei no começo dessa palestra que eu nunca vi um avatar não, um mestre, um guru que coma carne. Todos eles são vegetarianos. Por quê? Porque tem um porquê disso. Não é que, coitadinho dos animais, não. Claro que sim, né? Mas é porque isso pesa no teu corpo também e você não consegue fazer uma projeção, nenhuma meditação se você come carne, muito condimento, muito sódio, enfim, todas essas coisas que são ruins para a saúde. Enquanto menos orgânico for, né, mais industrializado, pior. E isso atrapalha numa projeção astral. Você não consegue sair do corpo. Se você vive mais na matéria, você vibra a matéria, você não consegue sair da matéria. Então é causa e efeito, pessoal. Isso é ciência. E tudo tem um passo a passo. Por isso que existe pessoas nessa era falando disso. Por isso que está aparecendo mais cursos, mas isso era fechado. Só tinha dentro de maçonaria, Rosa Cruz, só tinha dentro do Vaticano preso lá nas bibliotecas secretas. Esses conhecimentos eram tirados da Bíblia porque não convinha à religião. Esse conhecimento existe na Bíblia, porém foram tirados, viraram apócrifos, né? Não foram para a Bíblia pelo Concílio de Nicéia, o Vaticano. Desde o Constantino, isso vem sendo escondido, essas verdades. No Concílio de Nicéia eles tiveram uma acordo. Não foi o de Nicéia, foi um outro concílio que teve. Eles proibiram de falar sobre encarnação, por exemplo. Porque as pessoas, isso liberta a pessoa. É mais fácil dizer que elas vão ser condenadas eternamente se não me seguir, do que dizer que elas podem ser livres e criar o que elas quiserem. Certo? Então todos esses dogmas são isso. Questão do vegetarianismo, ela comer coisas boas te faz, você é o que você come. Então se você come coisas negativas, você vai vibrar negativo. E o que você é o que você faz. Você não vai fazer uma coisa que você não é. Claro que você não é que você está. Não sei se vocês estão entendendo, pessoal. O que eu quero explicar é que se vocês tem uma dieta ruim e querem fazer uma coisa boa, que é uma projeção astral, ou telepatia, oráculo, profecia, reiki, vocês querem aplicar reiki, isso são coisas boas. Se vocês se alimentam mal, vocês não vão conseguir fazer isso. Vocês vão vibrar, vocês vão fazer um reiki, vocês vão estar vibrando coisa ruim para a pessoa. Então, é por isso que tem muito mestre professor ou até terapeutas que mais atrapalham seus pacientes do que dão realmente um resultado. Então, tudo que vocês querem fazer, vocês têm que viver isso. Senão é um falso moralismo, vocês vão estar só estudando por estudar. Então, a gente tem que começar a praticar, pessoal. Então, comecem com meditação, samadhi, satori, aquela com visualização. Começa a fazer prática de yoga e começa a melhorar a sua alimentação. Claro que isso são 2 parâmetros só, 3, né? Que eu falei dos dogmas e muita informação, né? A alimentação e a meditação. Esses são 4 parâmetros para vocês melhorar a sua frequência, melhorar a sua vida e conseguir uma projeção astral. São vários parâmetros que dá para fazer. Quanto mais vocês fazerem, mais resultados vocês vão ter. E tudo isso que eu estou falando está na prática no curso de projeção astral. Esse curso que eu falei que ainda tem uma vaga. Quem tiver interesse de participar ainda tem essa vaga por enquanto. A partir do momento que preencher eu vou falar que não tem mais vagas.
mas ainda tem essa uma vaga para esse curso. Por enquanto eu não sei quando vai ter mais cursos de projeção astral. Depois os cursos vão ser mais voltados para a parte operacional mesmo, cabala e tudo mais, porque eu não vou precisar estar ministrando mais esse curso. Como essa data, o setembro, é a data que vai ter um grande avanço espiritual, eu acredito, de acordo com os mestres, né, que se o target der tudo certo, eu não vou precisar mais estar fazendo esse curso, porque vocês já vão estar no caminho. Quem não passar dessa etapa, quem realmente não estiver disponível, as pessoas que precisam estudar isso vão ser direcionadas para outra realidade, para outro planeta. E então as pessoas que permanecer já vão ter esse conhecimento. Por isso que eu estou ensinando essas coisas para vocês praticar. Então eu vou passar algumas práticas aí para vocês começarem. Uma das práticas é simplesmente escolher uma posição que vocês estão tranquilas. Pode ser sentado, deitados. Se vocês são uma pessoa que dorme muito fácil, pode ser só sentado na cama, não precisa ser deitado. Então vocês ou fazem a asana do flor de lótus. Agora eu tinha ficado de explicar por que a flor de lótus é legal. No fim eu vou explicar. A flor de lótus ela é interessante porque você cruzando as pernas, você impede que o fluxo de energia vai para baixo, fica circulando embaixo. E essa energia ela tende de subir para cima. Então passando pelos chakras e consequentemente ativando seu terceiro olho e Sahasrara. Então por isso que é muito importante a flor de lótus. Uma das, se vocês não sabem yoga, não tem como estudar, essa já é uma posição muito bacana. Você pode seguir fazendo só ela. Já é uma grande posição. Depois tem os mudras, que são posições de mão, né? Que em outra palestra, em outro momento eu falo. Então vamos lá. Você senta tranquilamente, respira profundamente, prende por um tempinho e solta. Vai fazendo esse exercício de respiração. Respira profundamente, solta. Então você vai fazer um exercício de sentir seu corpo. Comece a sentir os seus pés. Sinta como ele está ficando relaxado. Continue com a respiração natural, sem forçar. Respira, solta. Sinta essa energia de relaxamento subindo nas pernas. Passando pelas regiões genitais e você vai ficando cada vez mais tranquilo. Siga respirando, inspirando. Sinta essa energia de relaxamento subindo nos seus órgãos internos. Seu pulmão, sinta ele expandir enquanto você respira e distribuir todo o prana para o seu corpo. Sinta seu coração ficando relaxado, mais tranquilo, os batimentos mais sutis. Isso, continue respirando profundamente. Você vai fazendo esse exercício, vai subindo, sentindo os braços, o tronco relaxado, as mãos. Sinta essa energia de relaxamento passar pelo corpo. Você vai fazer esse exercício de percepção do seu corpo. Sinta seu corpo, suas partes cada vez mais relaxada e vai fazendo essa respiração profunda, mais natural, sem forçar. Sinta a energia de relaxamento. Sinta seus lábios relaxando, sua face relaxando, sua sobrancelha ficando leve, relaxada, seus olhos, sua face relaxada, cabeça, testa, face relaxada, as pálpebras pesadas, muito pesadas. Repita essa palavra por 5 vezes, até você sentir relaxado. Cabeça, testa relaxada, pálpebra pesada, muito pesada. Cabeça, testa relaxada, pálpebra pesada, muito pesada. E vai sentindo ela relaxar. Nesse momento, quando você se sentir bem relaxado, fique somente meditando. Não pense em nada. Se vir um pensamento, você deixa ele passar. E fique só em estado meditativo. O ideal é que você fique em torno de uns 3 minutos no mínimo com essa prática. 3, 5, por aí, já está o suficiente. Depois você vai aumentando o tempo de relaxamento. O segredo é você tentar não pensar em nada. Não pense em nada. Se começar a coçar alguma coisa, não coce. Se ficar tem que tentar anular. Então esse é o primeiro tipo de meditação, que é o Samadhi.
Depois vocês vão passando para os outros tipos de meditação. Eu vou botar alguns vídeos interessantes para vocês. Vocês fazem essa análise. Ok, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Gratidão a todos que viram essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou mandar esse vídeo para vocês aí e vamos debater um pouco mais sobre energia aí no grupo. Vão passando o link do grupo para outras pessoas. Vão expandir esse grupo. A gente chegou a 90 pessoas. Fico muito feliz de ter todo esse pessoal. Apesar de ter muitas pessoas que ainda não interagem, não estão utilizando o Telegram. O Telegram é fantástico, ferramenta muito boa. Se você está vendo esse vídeo por outra plataforma, por outros meios que a gente trabalha, utilize o Telegram também. Ele é mais leve que o WhatsApp, 14 MB só. Ele salva tudo na nuvem, não fica no seu celular pesando. Ele é muito mais rápido e a gente pode mandar vídeos maiores. Os grupos, em vez de 256 que nem o WhatsApp, é 250 mil pessoas dá para ter no grupo. Listas de transmissões intermináveis. Então é só coisa boa, pessoal. Só coisa boa. Você pode colocar no computador sem precisar do celular. O celular pode estar lá na China. Você pode estar utilizando. Eu estou utilizando esse aqui pelo Telegram. Sem celular. O celular está ali guardado. Eu nem estou utilizando muito. O celular ele emite muita radiação. Ele nem é muito positivo se ficar perto dele. Ele atrapalha no magnetismo do corpo. Até existe práticas de pressão astral que você fica, pelo menos nesse dia que você vai fazer, sem ficar perto do celular, sem computador, sem coisas elétricas, que ele interfere na sua energia e você às vezes não consegue fazer a projeção astral. Então tem muitos segredos aí, tudo vai ser abordado nesse curso, a gente vai ver todos esses macetes. Tudo não, porque tem milhões de coisas, daria uns 20 cursos desses, né? Mas as coisas importantes, as mais importantes para você ter sucesso nessa prática. Gratidão, dúvidas eu estou disponível. Até a próxima. Shanti.